Muito prazer a todas, né? Hoje a gente tem bastante inscritas, certo? Bem-vindo aí no decorrer do encontro. Meu nome é Sara Helena e eu sou psicóloga, sou educadora, sou doula e trabalhamos aí em equipe juntos há 15 anos, né? Então, hoje a gente vai começar a gente sempre se reúne uma vez por mês para trazer uma fala e um profissional, um palestrante, enfim, para informar, né? Para trazer informação, conhecimento. E de forma gratuita, né? Como se é um pedaço da equipe que é responsável pela missão, né? Informar as mulheres, porque nós somos, principalmente nessa fase, tanto as doulas como as mulheres, né? E futuras mães, agentes da transformação, né? Estamos numa fase, né? Numa época que temos que provocar e promover as mudanças para um futuro melhor, né? Porque a gente sabe que ainda o nascimento tem muito a ver com a cultura, com como nós tratamos as mulheres, as famílias, os bebês, os valores e tudo isso, né? Então, a gente sabe que está um pouco estremecido, mas parece que indo para um caminho melhor, né? Então, o nosso serviço começa desde pré-concepção, desde quando tem, não sei se tem, mas a gente tem já uma listinha de tentantes, né? Acho esquisito esse nome, mas todo mundo fala, então vamos lá. Para quem quer engravidar, a gente também tem, né, um trabalho, e até a primeira infância, né? Até 3 anos de idade, de 0 a 3 anos, né? Com 4, 5 anos, a criança já vai num psicólogo sozinho, né? Então, a gente trabalha os pais e a família, que é um trabalho até os 3 anos de idade. E assistência interdisciplinar, porque é uma equipe multiprofissional, e nós interligamos, né, entrelaçamos os cuidados. A gente realmente troca figurinha. Então, a cliente é do doutor, mas é também da doula, que passa pela enfermagem, a gente acaba conhecendo o histórico dessa cliente e fica mais integrado o cuidado e bem mais familiar, né? Por isso, o nosso nome, Nascendo em Família. Essa escolha, pode passar aí. Isso. Essa é uma foto bem legal e eu quis botar foto e fui atrás das pessoas para liberar as fotos, né? Porque são fotos diferentes e dizem, né? Nos ensinam que o bebê pode nascer devagarinho, que às vezes pensam, nossa, que foto é essa? Mas o bebê pode e deve nascer devagarinho. Então, nossa equipe tem médico obstetra, tem médico pediatra, enfermeiras obstetras, psicólogas, educadoras, doulas e as doulas com especialidades, né? Porque elas são multi, né? Então, elas não vêm só com a doulagem, né? Sempre vêm com ou medicinais da placenta, né? Ou sempre trabalham com as massagens, cuidados, enfim. E temos aqueles profissionais parceiros, né? Que não estão dentro da equipe, mas que são indicados e trabalham na mesma linhagem, né? Que a gente, né? E a gente não tem tanta dificuldade, porque às vezes a gente onde a gente bate um pouco, né? Enfim, o jeito de cuidar é quando a gente compartilha, né, com outros profissionais. Por isso é legal a gente ter profissional parceiro, significa que vai na mesma linha o cuidado. Então, a gente trabalha desde 2007, nós começamos em Brusque, né, com suítes PPP lá, nossa equipe sempre quis trabalhar e tentou e trabalhou dentro dos hospitais, em suítes, nós mesmos alugávamos e construímos até, ou adaptávamos sempre o local, tanto em Brusque quanto em Balneário Camboriú. Camboriú, já estivemos lá no Hospital São Francisco, né? Em Navegantes também, já tivemos suíte lá e bebês nasceram lá. E então, o nosso tipo de assistência é a família, né? Então, antes, durante e após o parto, independente se é parto ou cesárea, né? O apoio sempre é um nascimento mais natural possível, né? A ideia é que a gente não precise pôr a mão, mas estamos ali com o olhar de especialista para o cuidado, se precisar da tecnologia, usá-la, né? Senão, tudo vai conforme a natureza e a fisiologia, que é como deve ser. O protagonismo da mulher significa que ela escolhe, né? Se ela escolhe, ela precisa fazer boas escolhas. Então, a gente informa para ela ter liberdade e poder realmente fazer essas escolhas, senão a escolha talvez não seja tão real, né? Enfim. Então, por isso, um serviço de assistência integrado e hospitalar, porque a gente também entende que existem poucas, mas cada vez mais, equipes de parto domiciliar, mas que as clientes já têm perfil para um parto domiciliar, e as equipes de parto domiciliar já são equipes preparadas, né?
Então, a gente precisa mesmo encher o hospital de doulas e de mulheres bem informadas e de médicos queridos como os nossos, não só os nossos, mas quem também trabalha com a humanização, né? Para poder transformar. Porque se a gente for pensar, as nossas crianças, né? Quando a Serena for parir, ela precisa de um local bom, né? Enfim, uma equipe preparada, né? Que é o que a gente não vê muitas vezes quando precisa ir para um plantão. E aí os nossos serviços é um monte, sabe? Mas eu botei alguns aqui. E claro que nas áreas da ginecologia, né? Não só obstetrícia, mas ginecologia também, pediatria, laser terapia, psicologia, fisioterapia, temos algumas indicações boas, Brusque aqui também. Enfermagem, né? Obstétrica, temos 3, talvez 4, vamos ver aí, porque é importante ter a enfermeira, nós trabalhamos com ela, então a gente precisa de uma enfermagem, de uma equipe de enfermagem que vira turno, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, né? Então, às vezes, precisa de 3 até 4 para poder fazer essa escala, porque todas elas têm um outro trabalho, né? Um segundo, um terceiro até. Então, fazemos aí, os doutores fazem essa avaliação pré-concepção, né? Antes de, quando a gente deseja engravidar, o pré-natal durante toda a gestação, e agora as enfermeiras também querem fazer esse pré-natal, que pode, né? Parece até que alguns planos de saúde vão até, né? Escrever, enfim, as enfermeiras e os pré-natais, né? O doutor Clarindo, não sei se está, mas tem o cardiotoco, né, que ele faz, é bem mais moderno, o aparelho dele digital, e ele então tem uma segurança a mais, né? Mas clientes, quem não tem, faz o exame, essa cardiotocografia no hospital, que dá a condição do bebê, né, como ele está, e como ele fica em 40 semanas e alguns dias, então é sempre importante fazer esse exame. Fazemos os encontros, né, que esse é o encontro de reflexão, porque a gente sempre passa o conhecimento, mas nada é protocolo, né, a gente sempre diz que é tudo bem flexível, então. Os cursos de preparação, que logo vou passar umas fotos que a gente iniciou, que quem dá, voltei a, né, a dar os cursos de preparação. O acompanhamento, as visitas, né, de pós-parto, que pode ser visita técnica, visita de suporte, pode ser consultas, né. Temos práticas também, começamos com as aulas de movimento e yoga somática, que é uma yoga adaptada para a gestante, para os movimentos, né, que auxiliam a ficar tudo muito lubrificado e preparado para o parto, bem legal, é a Paulinha quem faz, começamos essa semana, bem bom. Também consultoria em aleitamento materno, porque todas nós cuidamos dos bebês da amamentação, mas como agora se fala em consultora, então eu botei consultoria também em aleitamento, porque, afinal de contas, a gente precisa aprender, saber colocar o bebê para mamar, né? E dar um apoio super para essa mãe no puerpério, que é diferente, né? Da gestação, do momento do nascimento e o puerpério, né? Um outro momento. Medicinais, né? Não sei se vocês conhecem, mas a gente pode trabalhar muito bem com a placenta. Da Serena, na época, não tinha, então está plantada aqui no terreno, aqui numa floreirinha que a gente tem aqui em casa, mas né, dá para fazer cápsulas, enfim, e ajudar até no puerpério. E ainda furamos, né? O primeiro brinco, sabe? Ainda a doula é poli, fez curso até para furar, né? O brinquinho, porque assim ninguém sai de casa, sabe? Tudo é feito no domicílio e é o que a gente gosta, né? Pode passar. E aí, então, o curso de preparação, que é aqui em casa, aqui no espaço, aí, deixa eu diminuir vocês aqui. Chama, opa, agora, só um pouquinho. Acho que agora eu fiz um negócio diferente, só um pouquinho. Aí. Então, chama Gerando Novas Vidas, é a minha empresa, e empresa que, né, sou psicóloga, então aqui é onde eu tenho o consultório e também fazemos os cursos. Para as duplas, para casais e para gestantes. Né? Pode se passar. E aí, adaptando, né, também, porque antes a gente fazia com 6, sabe, 8, olhe lá em Brusque, que tem um espacinho um pouco maior, né, porque também os cursos são bastante personalizados, então é com pouca gente, mas agora então a gente limitou, né, essa temporada, até não sei quanto que será assim, mas será só com 3 duplas, né,
casais para a gente poder ter cada um a sua ilha, a gente montou o seu tapete, a sua bola, né? Enfim, todo esse cuidado. Pode ir passando. Fazemos os exercícios, né? Preparamos bem os maridos, porque às vezes, né? Tem partes que a gente fica trabalhando muito, tem partes que eles ficam e a gente fica cuidando do entorno, né? Então é importante também, ele faz um pedaço do cuidado, o marido que faz em casa, né? Para nos avisar como que estão as contrações, está durando pouco ou muito, muita dor, pouca dor, quanto tempo está durando, de quanto em quanto está vindo. Então ele aprende, ele assiste vídeos, né? Os maridos realmente aprendem e gostam muito, tá bem? Se tiver algum marido que fez o curso aí, depois fala, né? Fazer uma propagandinha. Pode passar. Só para a gente ver umas fotinhos, ó. Aqui também, então, né, às vezes a gente faz o plano de parto, como passaram as férias, então a gente acabou fazendo também o plano de parto aqui no curso, mas normalmente eles recebem uma visita da doula no domicílio para acabar de fazer o plano de parto e algumas noções sobre a amamentação, porque a doula fica na primeira hora, né? E é uma dica que a gente fala, leva lá para, né, internar junto, coloca junto com os documentos, mas também leva um no bolso, que se às vezes for corrido, a gente tem um ali para mostrar para a equipe que vai nos atender as nossas preferências. E se tiver condições, não tem por que não acontecer, né? Então, a gente pratica alguns exercícios para também vocês praticarem, né, em casa até antes do parto, que é muito bom alongar e abrir espaço para esse bebê, porque ele precisa, né? E vocês aprendem os movimentos que facilitam a descida, né? Que podem ir para se entregar realmente, né? E deixar o corpo agir, porque a gente sabe que o corpo sabe parir e o bebê sabe nascer, né? A gente sempre é um mantra, né? Pode tocar, Paulinho. E aí, isso é muito legal. A gente tem aqui, né? Enfim, o banco não tem nenhum, tem dois, né? Porque um é meu, um é da equipe. Esse aí, por acaso, tem 15 anos. Esse foi o primeiro, né? E a gente ensina que se tiver na vertical em qualquer posição, não precisa estar no banco. Às vezes a gente usa o banco só para ajudar o bebê a descer, e daí ela levanta para ter o bebê, enfim. Mas é importante a gente ter essa ideia, porque quando a gente vai para o plantão, a chance de a gente conhecer alguém que fale, vai, 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 empurra, 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 vamos, 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 é fácil, né? Porque isso é o que mudou bastante na assistência humanizada. Então, o bebê pode nascer devagar. Quem faz a força não é a força de cocô, né? É a força lá embaixo, é a força do abdômen, é o diafragma, é saber respirar. Então, a gente tem, eu pari serena com 2,2 kg, não tive laceração, mas tem mulheres que pariram um bebê com 4, 250, que não teve laceração. Então, não é o tamanho do bebê, é o jeito, né? E não sei se a cliente da Paulinha, enfim, primeira no ano, né? Se ela deixar depois mostrar para vocês, ela fez um puxo, né? A hora de sair o bebê, enfim, de não fazer muita força, de assoprar, é tudo bem diferente do que a gente sabe. E não teve, né, laceração. A gente fala como só raspão, né? Então é muito consciência corporal, por isso esses exercícios são legais, né? E a gente faz os cursos geralmente, né? Agora um mês antes, mas fazemos até no terceiro trimestre para poder dar tempo, né, de praticar. Então essa é a nossa primeira turma. Passando aí para agradecer, né? Sei que não sei se estão aí. Nós temos um grupo onde essas são todas meninas por acaso. E aqui, então, começamos as aulas, olha, bem legal, as aulas com a Paulinha, de movimento, né, e yoga somática, que é muito bom, e a minha linha da psicologia é corporal, então trabalho muito com ground, né, e o corpo, respiração, então, esse é um trabalho que esse espaço proporciona, ele é bem aberto, né, e a gente consegue, então, praticar, vocalizar, né, e aí, sempre lembrando que né, tem a preparação, que é uma etapa antes, durante a gestação para o nascimento, porque a gente se prepara para tudo, né? Para tudo, para o trabalho novo, para a faculdade, para a viagem, né? E às vezes a gente vai para o parto assim, engravidou e vamos parir só. Mas não é só por conta desta fase de transição que a gente está passando. Uma época foi muito ruim, hoje está melhorando para ficar ainda melhor. Então a gente tem que saber como está para poder a gente se adaptar e usufruir, se beneficiar, né? Não entristecer, não se sentir humilhada, com medo, né? E às vezes até achando que está sendo certo, mas não está, né? Como a gente já viu aí em alguns vídeos, né? Então a doula eu chamo de profissional
No parto, assim como o médico obstetra, enfermeiro obstetra, a doula é mais uma profissional, né, da equipe que assiste ao nascimento, né, e trabalha focando na questão emocional, suporte físico, né, na mulher. Então, durante o trabalho de parto, já é um trabalho da doula, em casa e depois no domicílio e depois no hospital, né. Também a doula fica no parto ou depois, se caso o parto, todo parto pode evoluir para uma cesariana, né? Então, se for parto ou se for cesárea, a doula fica, né? Então, às vezes passa muito tempo, mas às vezes as pessoas têm, vamos marcar cesárea, teve uma intercorrência, vai ter que ser cesárea, então não quero mais contratar. Não, porque o nascimento vai acontecer, né? Todo um envolvimento emocional vai acontecer. E o que a gente orienta é, entra em trabalho de parto, deixa o bebê dar o start dele, o corpo se prepara para este evento do nascimento de forma fisiológica, né? Assim como, e fisiológico porque, né, a gente fala, por que fisiológico, parto fisiológico? Porque é que nem tomar água, né? Sede, né? Se alimentar. Então, não dá para a gente dizer, agora eu não quero contração, agora eu quero, agora eu não quero, não tenho fome, agora eu não preciso ir no banheiro. Não dá, né? Por isso, é fisiológico, né? Só volta um pouquinho que eu quero chamar a atenção para uma fotinho da esquerda, do olhar da gestante. E ela, a doula não aparece, né? E a doula geralmente é assim, sabe? Quando eu digo assim, vocês têm umas fotos aí doulando, vem 2, 3, sabe? Porque elas estão ou trabalhando ou tirando a foto, né? Mas ali a cliente está com o marido, né? E está com a mão no braço da doula. E o olhar, né? É especial, é arrepiante. Nós doulas sabemos que a gente está inteira ligada nesse olhar da mulher, né? E esse olhar e é uma comunicação emocional, um vínculo que a gente se conhece e confiança ali. Isso é muito especial, né? Pode passar. A Beth, a Carlinha, as doulas, a Paulinha. Então, além do trabalho de parto, do parto ou da cesárea, tem o pós-parto imediato, que ainda a doula continua assistindo junto com a cliente, o casal, a dupla, né? Por quê? Porque é a hora dourada, enfim. Eu digo que é uma hora que às vezes o bebê mama ou não mama, mas ele está ali para sentir, para cheirar, para ficar muito próximo, né? E aí a gente fica tentando, facilitando, para quando ele começa assim, fazer uns movimentos que, na verdade, é um reflexo de sucção, que ele também não sabe, ele só começa, né, com esse movimento. A gente aproveita para colocá-lo ali, né, neste momento, para o bebê entender que aquilo que ele está fazendo, é para isso. Isso é o mais importante do que mamar realmente, né? Porque às vezes o leite não desceu, tem só um colostrinho, um já desceu, e aí a gente, depois que termina esse pós-parto, e que eles vão, né, ficar no hospital 24 horas ou 48 da cesárea, nós então vamos em casa para ter certeza que a amamentação engrenou de verdade, né? Porque a assistência na maternidade nos hospitais é bem diferente da nossa assistência em domicílio. Quando a gente chega em casa é que a ficha cai, sabe? Por mais que a gente teve um super parto, equipe assistida, quando a gente chega em casa, a gente nós três, né? Mãe, pai e bebezinho. E agora, né? Então, nessa hora aí, segundo, terceiro dia, às vezes a gente espera, dependendo de como está, desce o leite, vem a pojadura, então a gente está lá no terceiro, quarto dia para mamar. Porque, sim, muito. Então, Ficou sem som, sabe? Eu estava vendo se era a minha internet, mas então não, foi a dela. Ela caiu. A internet? A internet dela caiu. Uhum. Isso, foi ela que caiu. Eu achei que era a minha, porque a minha tem o costume agora. Quando chega a noite, é só você ter uma palestra, uma reunião, que a internet começa a oscilar e passa assim, uma semana sem uma queda. Dia da reunião. Dia de reunião, mas é claro. Mas aqui eu continuo enquanto ela está voltando, né? Então, porque aqui tem as fotos, né? A gente fazendo o pós-parto imediato, tanto no hospital ou em casa, né? Ali na primeira foto, ela era bem piquititica e agora já está com 2 anos. Muito grande.
E deixa eu ver. Então, daí a gente faz todo o cuidado, a preparação, né, em cima do casal, né, do casal, da família. Tem algumas avós que que fazem junto, participam, ou só nos encontros, né, do computador, e nos presenciais também. Agora vem às vezes uma avó, uma dinda, ou uma irmã, né? Agora voltou. Então, E às acho que vezes está chovendo. Às vezes tem até a irmã dolando também junto, né? E tudo faz parte, né? Depende hoje de como... Hoje com a pandemia fica um pouco diferente, né? Mas tudo é possível. Pode continuar, Sara. Só dei uma seguida. Foi meu, né? Porque eu acho que está chovendo em algum lugar. Começa assim, lembra? Não Eu sei, falei, vai. é só a gente ter alguma coisa, começa a cair a internet, mas faz parte. Pode continuar. Tá bem, então vou lá. Para lembrar, né? Sim, passando da preparação, né? Entre os atos fisiológicos, já estava falando. Pode passar esse slide? Pode passar o slide, porque eu já, né? Já estava falando um pouco da fisiologia, e ali é mais ou menos o que eu falei na introdução, né? De que a gente mede, vamos imaginar assim, como que trata uma mulher no parto? Como que é o parto? Para a gente imaginar a sociedade, como trata uma mulher na sociedade? Como que, né? Mais ou menos essa comparação que alguns estudos fazem, né? Principalmente essa parte da psicologia, né? Então, antigamente, ninguém se preparava, né? Se perguntar, tinha curso para parto? Tinha curso para maternidade, paternidade? O que se aprendia, né? Na verdade, a gente aprendia, às vezes, se tinha irmãos, sobrinho, primos, afilhados e tal, né? Então, não se planejava, não se programava, né? Pode passar. E hoje, né, tem já preparação emocional, física, tem até para o assoalho pélvico, tem lá para o períneo, né, com a fisioterapeuta, enfim, preparação mental, aquele gentle burst, acho que com hypnobirthing também, tem a doula, que se fosse remédio tinha que receitar, né, doutor? Que é boa. Enfim, né, os movimentos, o corpo, né, as evidências. Então, hoje tem tanta coisa que precisa aprender que alguém diz assim, não, mas para que fazer curso para parto? Meu, por conta de tudo isso, né? Com o recém-nascido, então, às vezes, eles ficam assim, meu, pode tocar? Claro que pode, né? Pode encostar, pode pegar, e é importante conversar, porque ele sente a voz, ele sabe quem é, né? Pode passar. Para a gente ver o quanto que... E aqui é só para ter uma ideia, né, que a gente pensa assim, meu, agora que é assim, porque há 15 anos atrás, quando eu comecei a carreira, as mulheres eram deitadas na maca, com soro e tal, né? Minha carreira de doula. Mas já, pensa, eu nasci em 1970, tá? Já desde 1950, já estudavam, né? E criavam métodos, esse Lamaze, né? Um obstetra francês, que falava já de ginástica, de relaxamento, de exercício de respiração, né? Parto sem estresse, o períneo e o parto, a Naoli, que a gente usa bastante, as práticas dela, que a gente conhece ela pessoalmente, né? Então, para alongar, né? O Spinning Babies também, que traz bastante prática e exercícios, até quando o bebê não está bem encaixado, né? Então, de 1950 para cá, cada vez mais, né? A gente está aprendendo sobre o nascimento, o trabalho de parto, sobre a vida, né? De parição, vamos dizer, da mulher, né? Pode passar. E aí, sem informação, a gente fica à mercê dos protocolos. E, na verdade, assim, se eu vou para o Ruth, se eu vou para o Marieta, se eu vou para Santa Luísa, se eu vou lá para Brusque, se eu vou lá para... Nem sei, mas cada um vai ter o seu protocolo. Cada um vai atender você de forma diferente, né? A instituição. Então, a gente precisa refletir se deixar com que o outro resolva e faça as coisas para mim, ou então, se eu posso sugerir, né? Eu posso guiar, né? E se tem condições, sempre que eu posso, né? Fazer isso, é uma forma de cuidado diferente, né? E queria dizer aqui um pouquinho, já para compartilhar com vocês, que no Brasil o índice cesariano ainda é 70%, 80%, mas nos Estados Unidos e na Inglaterra o índice aumentou para 40%, né? E por ter aumentado por 40%, eles já conversaram com as parteiras de lá e eles criaram centros de parto, centros de nascimento. Então, hoje eles têm o parto hospitalar, mas eles têm os centros de nascimento, mais de 400. E quanto tem no Brasil? 3, prontos, 2 em Brasília e 1 em São Paulo.
né? Mas por quê? Porque é uma forma diferente de cuidar. Porque parto não é doença. Então, parto de baixo risco deveria ir para o centro de parto ou para a casa de parto, que seja, né? E, sim, se tiver alguma intercorrência, então ir para o hospital. E aí lá eles combinaram como é que eu digo? O vínculo, o relacionamento é tão lindo que é a ambulância do hospital que busca a parturiente no centro de nascimento. Isso dá até um arrepio para a gente, mas a gente chega lá, né? Começando um pouquinho em pouquinho. Por isso precisamos de muitas doulas, muitos cursos de preparação, muitos doutores, né? Muitos hospitais, enfim, tá bom? Mas para isso a gente precisa se conhecer, né? Conhecer esses medos que às vezes, né, a gente traz, não é só do nascimento, enfim, mas afloram, né, nessa fase do nascimento, porque a gente gestando, hoje eu escutei mais uma coisa assim, que gestando melhorou, né? Mas a gente teve uma cliente que tinha uma doença degenerativa e que as 2 vezes que ela gestou, parou a doença, estacionou. De tão bom, talvez, que seja gestar, né? Ou de como a mulher deve ficar bem para poder crescer um ser dentro dela, né? Eu fico pensando nisso também, que é uma oportunidade emocional para crescer também, não só física ou fisiológica, né? Então, para ser uma pessoa melhor, uma mulher melhor, né? Apesar da mãe. Pode passar. Acho que acabou. Isso. Para dizer que a informação, a orientação e a preparação fazem toda a diferença, tá bem? É mais importante você se informar, se preparar, do que não fazer isso e só escolher a doula no parto. Talvez as duas tenham problemas, fica um pouco mais difícil, às vezes ela não entende, às vezes ela desconfia, né? Então é bacana se preparar. Então a gente tem lindos partos, né? Enfim, nascimentos, quando a gente pode estar blindada, né? Quando a gente se prepara, a gente consegue fazer o nosso centro de parto no 3x3, no 2x2 que a gente tem, né? Essa é a verdade. Pode passar. Isso. E aí, só para dizer que nós, da Humanização do Nascimento, não inventamos nada. Nós seguimos a orientação da Organização Mundial de Saúde, que tem um manual. E o manual diz boas práticas, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que não deve mais nunca mais ser feito. Então, a gente tem aí algo, né, um manual, acho que está no próximo slide, que diz exatamente como a gente tem que fazer. Então, porque às vezes no começo, lá vem o povo do parto humanizado. Então, as pessoas, os profissionais que humanizam o nascimento são pessoas que estão estudando todo dia, reciclando o que sabem, né? Então, essa é a diferença de quem não assiste de forma humanizada e de quem ainda está no jeito tradicional e antigo para cuidar, tá bem? Bora? Isso, aí está chegando, meio que dei um resumo assim, porque, né, como é que é a assistência? O que é mais importante da assistência humanizada, né? Então, assumir a postura respeitosa, né, quanto aos desejos e necessidades da mãe e do bebê, sempre levando em conta o bem-estar deles, né? Então, né, deixa da fisiologia seguir, né? Enfim, deixando o processo acontecer, né? Com todo o cuidado e orientação. E os médicos e enfermeiros, enfim, toda a equipe é para ficar ali, né? Stand-by, fica ali olhando, ver só, né, o entorno, se puder acontecer tudo sozinho, às vezes acontece tudo e o doutor ainda fala assim, ó, pega o bebê, não, pega tu, pega tu, né? E tão bom, tá tudo tão tranquilo que o doutor fala, pode pegar, pega, olha, tá vindo, pega o bebê, e eles, não. Então é muita emoção nesse momento também, né, pra gente. Pode passar. Aí, agora deu. Agora, doutor. Aí, Sara. Muito bom. Então, boa noite a todas e todos. Eu não sei se tem mais alguém, né? Não vi se o Carinho está por ali também. Mas é uma satisfação para mim fazer parte desta equipe já há vários anos e trabalharmos juntos e tentar manter uma equipe multidisciplinar para atender de uma maneira humanizada e carinhosa as nossas gestantes, né? E o nascimento de seus bebês. Então, eu diria que um bom pré-natal, ou até na pré-concepção, ele começa com a saúde conjugal, ou seja, a saúde do pai também. Não é só a saúde materna, mas hoje nós passamos muitas orientações para o pai também, para o futuro papai. Porque se o casal deseja engravidar, isso vale para as tentantes, né?
o casal tem que estar com uma boa saúde. Não é só a mulher que tem que se preparar, fazer vários exames, ir no médico, que colhe sangue, faz ultrassom, né? E o homem, às vezes, está com peso, sobrepeso, está tomando refrigerante, bebida alcoólica, ou alguma droga, alguma coisa, quer dizer, então, fumo, e tem que corrigir isso aí, pelo menos 2 a 3 meses antes de liberar o casal para a futura gravidez, ou seja, tem que ter uma saúde, a gente chama de saúde conjugal. Não só a mulher tem que levar esse peso nas costas, né? Adequar peso, tomar suplementação vitamínica, fazer exame de sangue. Então, é importante que os maridos participem, acompanhem, eventualmente faz algum exame também, se for o caso, alguns casos que está tendo uma demora na gravidez, eventualmente ele tem que fazer alguns exames também, né? Pesquisar se é fértil, como é que está a sua saúde também, e corrigir. Vitaminas, ferro, tireoide, zinco, tem algumas vitaminas para o homem tomar também, assim como a mulher toma suplementação de metilfolato, o homem também pode usar suplemento que melhorem a qualidade espermática. Então, isso é o início, no caso, de um bom pré-natal. Acontecendo a gravidez, o casal vai iniciar seu pré-natal e fazer vários exames, saber se está tudo bem. Aí tem os ultrassons pontuais também para poder fazer, que vai ter primeiro trimestre, vai ter quinto mês, sétimo mês e assim por diante. Então, o pré-natal, ele se compõe disso aí, e já começam também as avaliações, o preparo, no caso, dessa mãe para o futuro parto. E aí já vai vendo em qual equipe contratar uma doula, começar com o seu trabalho de yoga, de preparo de períneo. Quer dizer, então não é só a consulta pré-natal que interessa com o médico. Ela tem que ter o ideal, isso é o ideal. Ela tem uma equipe multidisciplinar acompanhando justamente essa gestação. Quanto à fisiologia do trabalho do parto, acho que a Sara pode passar o próximo ali, ó, Paulinho. Bom, terminamos, no caso, o pré-natal, e ela vai aguardar, então, o trabalho de parto. Tá? Então, pode se desencadear de várias maneiras, né? Contrações, ruptura de bolsa, contrações que começam com contrações de treinamento, que é o ideal, a sequência natural, começar com contrações de treinamento, ou de Braxton Hicks, depois elas vão se acentuando, até que essa gestante vai desencadear o trabalho de parto ativo. Ela vai ficar com contrações mais ritmadas, uma contração que dura 20 a 40 segundos, ou mais de 40 segundos, em 1 minuto, em 10 minutos, se repete ali 2 ou 3 vezes, e vai promover a dilatação do colo. O colo, a dilatação seria a última coisa a acontecer. Então, primeiro ela tem que ter o trabalho de parto, contrações ativas, com bolsa íntegra ou rota, e com isso é que vai acontecendo o encaixe. O bebê ele vai empurrando esse colo para baixo, e o colo vai encurtando, vai amolecendo pela ação hormonal, pela ação do leite amniótico, e vai começando a dilatar. Hoje nós preconizamos que a gestante interne, não antes de completar ali 4, 5 centímetros, ou seja, pelo menos 50% da sua dilatação, para não ficar muito tempo também internada. Se ela for muito cedo, no caso do hospital, acaba às vezes não se sentindo tão confortável como se estivesse em casa. Então, tudo isso a gente vai orientando no final, nós, primeiro obstetra, doula, no caso, a gente vai orientando também sobre isso no final da gestação, que é onde a gente vai também ler e reler, no caso, o plano de parto que essa gestante, esse casal também elaborou. Aqui falando um pouquinho do processo fisiológico, né? Aumento do estrogênio, que é o hormônio feminino, diminuição de progesterona favorece as contrações uterinas. E esses hormônios são produzidos via placentária. A placenta produz muito hormônio, né? No final da gestação, o útero ganha mais receptores da ocitocina. Então, por que é no final? Se tivesse receptor com 6 meses, 7 meses, 8 meses, existe o risco do parto prematuro também. E a distensão da musculatura lisa do útero aumenta essa contratividade, né? Então, é um fator hormonal, bioquímico, que vai desencadear praticamente todo o trabalho de parto. Tudo amadurece dentro do útero para iniciar os preparos para a vida extra-útero. É a teoria do feedback positivo.
O colo do útero irritado ou dilatado aumenta a produção de ocitocina na neurofótese materna. Então, há uma troca. Conforme o colo vai dilatando, há um aumento da produção hormonal, que, por sua vez, volta a agir na fibra uterina, aumentando a contração. Por isso que não se espera uma dilatação, né, avançada numa mãe que não tenha contração. Não seria o normal, no caso. Seria até bom se tivesse, mas não seria o mais fisiológico, né? As contrações são mais fortes no corpo uterino do que no colo, para empurrar a cabecinha fetal, que funciona como uma cunha que abre passagem através do colo uterino. Então, como que o colo dilata? Justamente pela pressão da cabecinha. E a bolsa, o líquido amniótico, ele tem uma função, né, nesse momento também, acaba lubrificando, hidratando mais o colo, e com isso não agride tanto, ali no caso, a região da própria cabecinha, do couro cabeludo do bebê. Né? Para considerar um trabalho de parto efetivo mesmo, contrações uterinas rítmicas, porque é muito comum uma mãe lá com 38 a 39 semanas, ela tem algumas contrações, mas elas são fracas, 20 segundos, 25, e não tem regularidade. Algumas vão na maternidade até fazer uma avaliação que pode descer um pouquinho do tampão, aí há uma certa confusão, vai no hospital, se assusta, avalia, olha, não está na hora, volta para casa também. Então é importante a gente identificar um trabalho de parto efetivo mesmo, rítmico, né? Para não ter que estar indo no hospital várias vezes fazer avaliações. Quando há disponibilidade da enfermeira obstetra, ela vai em casa avaliar, né? Isso se torna uma coisa boa, prática. Na dúvida, chama a enfermeira, vai na casa, leva sonar, leva vaselina, luvinha, avalia, faz dilatação, faz o toque, avalia a dilatação, ausculta os batimentos cardiofetais e já dá um feedback para a gente também. O que o médico já está de sobreaviso, a gente forma um grupo de WhatsApp ali, entre doula, enfermeira, obstetra, para poder fazer esse controle a nível de domicílio ainda, até chegar o momento de ir para a maternidade. Né? Então, essa fase latente, as contrações, elas são regulares, existe um amolecimento e o chamado apagamento do colo. Apagamento que ele vai encurtando, 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 daqui a pouco ele se apata, fica tão fininho, né? Você toca facilmente na cabecinha do bebê. E a dilatação cervical, ela é progressiva. Ela termina, ela, na verdade, é que ela é lenta e aqui termina entre 3 e 4. Na verdade, ela vai terminar mesmo com 10 centímetros, seria a dilatação total. Tá? Isso equivale ao tamanho da cabecinha do bebê, em média, 10 centímetros. Quando você não toca mais nada do colo, eu diria que o útero ficou um canal, eu diria, junto com a vagina, você não toca mais colo, fica um canal só. É justamente o canal de passagem do bebê. E ainda tem também a descida, né? Então, não é só dilatou 10 centímetros, vai nascer. Na verdade, ainda tem a descida e rotação pelos anéis vaginais também. Então, existe uma dilatação do canal vaginal. E essa dilatação ela tem que ser meio lenta também. O bebê ele vai empurrando devagarinho. Aí a posição ajuda, a posição vertical, o banquinho, o fato da mãe estar de pé, balançando. Isso ajuda também nessa descida do bebê de uma forma mais lenta, para prevenir, inclusive, a ruptura perineal. Né? A dilatação do colo, a gente considera que nas primigésticas, ou seja, o primeiro filho, em média, 1 centímetro por hora até o quinto centímetro, até 5. De 5 a 10, geralmente um pouco mais rápido, 1,5 centímetro por hora, mais ou menos. Daí a diferença, né, do tempo de trabalho de parto nas primíparas, ou seja, o primeiro filho, 10 a 12 horas, algumas, outras menos. Na multípara, segundo filho ou mais, um pouco mais rápido também, 6 a 8 horas. Algumas também não dá tempo de ir para o hospital, isso é muito variável de mãe para mãe, né? A gente ouve alguns casos assim, ó, nasceu no carro, na ambulância, nasceu em casa. Às vezes a gente não consegue chegar a tempo na maternidade, porque a mãe chegou lá e já estava ganhando. Quer dizer, essas são umas abençoadas, eu diria, né? Que tem aqueles partos muito bons, muito rápidos e não ficam horas e horas e horas naquele processo de trabalho de parto, né? Então, as forças propulsoras do trabalho de parto, o principal é a contração uterina, né? E a força expulsiva materna é quando a mãe usa a sua respiração, ela acaba usando, no caso, a prensa abdominal, ou seja, o seu músculo do abdômen, os restos abdominais, ajudam o útero nessa força propulsora do bebê em direção ao colo.
Daí o preparo da gestação também. Porque se uma mãe não tem um preparo físico mínimo, um condicionamento físico mínimo, não tem uma respiração legal, como é que ela vai conseguir ajudar o seu útero nessa força propulsora? Isso pode dificultar, no caso. Né? Às vezes é fumante, tem dispneia, uma mãe asmática também pode ter dificuldade, então tem que ter um preparo respiratório importante para poder ajudar no nascimento do seu bebezinho também. O trabalho uterino, como é que ele é feito? É a soma das intensidades de todas as contrações uterinas necessárias para dilatar o colo até 10 centímetros para passar o bebê. Então, termina com o 10º centímetro. E algumas mães acabam perguntando para a gente, doutora, estou com quanto agora? Aí, estou com 5. Umas desanimam, né? Puxa, mas falta 5 ainda. Calma, calma. Daqui a pouco você examina, está com 7, está com 8, está com 9, e vai indo. Né? Então, a gente sempre tenta dar uma força. Algumas vezes até o colo é interessante que a gente... você faz o toque, geralmente é bidigital, 2 dedos, e você consegue tocar a cabecinha do bebê sem forçar o colo para abrir assim, ó. Mas às vezes você toca, então 2 dedos do médico equivalem a 3 centímetros, tá? Um dedinho é 1,5 centímetros, 2, 3 centímetros. Mas o colo, alguma vez, ele é elástico, a gente faz assim, consegue fazer uma certa dilatação, e depois quando você solta, ele volta um pouquinho. A gente já sabe que ele vai dilatar, se ele está com 3, ele vai até 5, eu já sei que ele vai assim. Se ele está com 5, daqui a pouco eu faço assim, ele vai a 7, ele vai a 7. Então, a gente tem uma ideia durante os exames das chances, inclusive, de parto dessa mãe. E tem alguns pacientes que, infelizmente, por algum motivo, distócias de rotação, desproporção cefalopélvica, acabam não evoluindo bem. Que são os casos de cesárea intraparto, que a gente vai falar daqui a pouco também, né? Aqui, antes disso, as contrações chamadas de Braxton Hicks são contrações de treinamento. Então, elas podem acontecer com 37 semanas, 38, um pouco antes, um pouco depois, mas são contrações que não causam dor, geralmente, mas a mãe percebe, coloca a mão na barriga, ela sente o útero a barriga mais durinha. Mas aí começa a ter um certo ritmo, vai apurando, ficando com um intervalo menor, até que ela vai desencadear mesmo o trabalho de parto, né? Então, com essas contrações, elas favorecem a descida, o apagamento do colo, às vezes é a descida, a perda de parte do tampão mucoso, é bem comum também. Algumas se assustam, desceu o tampão, vai nascer. Mas se ela tem contração só de treinamento, não vai nascer ainda. Ela pode perder o tampão hoje e demorar uma semana, 10 dias para nascer ainda, né? Aumenta a frequência urinária, porque o bebê já está mais baixinho, já está pressionando um pouco mais a bexiga. Evacuar em horários não rotineiros. Então, se ela tem um hábito de evacuação intestinal, às vezes pode ter um hábito de mudar um pouquinho os horários, porque o bebê está lá embaixo comprimindo, né? A saída do tampão, como a gente comentou também. Próximo. Trabalho de parto e parto, né? Então, aqui as fases e etapas também do trabalho de parto. Como a Sara comentou antes, é evento fisiológico, fenômeno fisiológico, não é doença. Então, a nossa função é estar presente para assegurar a segurança da mãe, do bebê. Vocês vão ver alguns slides mais adiante, nós monitorando o bebezinho, o batimento, toque também, não precisa fazer toque toda hora. Se você faz um toque numa gestante, ela está com 5 centímetros às 4 da manhã. Precisa fazer um toque às 5 da manhã, às 6 da manhã? Não há necessidade de hora em hora. A gente sabe que tem um tempo, tem um prazo para frente para dilatar, e não adianta fazer o toque só para dizer, olha, está com 5, está com 6, está com 7. Não resolve. Então, a nossa função não é essa, é aguardar a evolução natural, a segurança do bebê, ver as condições da mãe psicológicas também. Então, é um trabalho multidisciplinar, né? A doula vai estar junto, o pessoal da enfermagem, o marido, às vezes um outro familiar também. Então, com a pandemia, isso acabou complicando um pouco, porque alguns hospitais proibiram a entrada de doulas e outros familiares, era só o marido, não podia trocar acompanhante também, né? Avós não podem conhecer o bebê. Então, ficou uma coisa assim meio traumática, realmente, né? Nesse período de pandemia, né? Bom, então, o parto, processo natural fisiológico, diferente para cada mulher, isso não tem dúvida, né? Cada corpo,
cada biotipo, no caso, cada preparo que essa mulher vai ter, com certeza vai fazer diferença, e cada bebê, né, é diferente também, né? Bom, aqui então, primeiro vamos para isso, se não der, usar o protocolo seguro de atenção ao parto e aderir à tecnologia sempre que puder para dar suporte quando é preciso. Aí tem as analgesias também, chamadas de não farmacológicas, né? Então, banho morno, cola, massagem, tem muita coisa que se pode usar até antes de fazer uma analgesia farmacológica. Pode chegar um momento que precise fazer uma analgesia, uma raquianestesia, uma peridural, né? A gente pode lançar mão, né, de toda essa tecnologia para humanizar mais ainda esse parto, quer dizer, diminuir o sofrimento também dessa mãe e favorecer o nascimento. Desde que a gente ponha na balança assim, o chamado risco-benefício. Bom, essa mãe, ela vai se beneficiar, esse bebê, a gente vai aumentar, inclusive, até as chances de parto, ou eu posso, com algum procedimento mais invasivo, diminuir as chances de parto. Então, é uma decisão que é tomada só no dia, na hora, né? Não é uma coisa que vai ser decidido antes, assim, olha, com 5 centímetros, 6, nós vamos fazer uma anestesia assim, com 7 vai ser feito, vai romper a bolsa. Não. O parto, como ele é muito dinâmico, tudo é decidido no dia, no caso, e na hora. Tá? Aqui algumas imagens de pacientes parindo, o olhar, né? Olha só o olhar desse marido, dessa mãe aqui, essa conexão. Então, esses momentos assim não tem preço, no caso, né? Essa valoração. Aqui a ausculta fetal, do batimento cardiofetal, que é, como eu falei antes, a segurança, né? Saber se está tudo ok com o bebezinho e deixar a coisa evoluir para ver se e acompanhado até o final e no pós-parto também. Aqui uma imagem de uma mãe no pós-parto, está a doula, o papai, ali estou eu. Então, a gente acompanha nessa golden hour, que seria a hora dourada também, que é a fase de lactação, de apresentar o bebê para o mamilo materno, ali, quanto mais precoce, melhor. O bebê sente, além da conexão, mas a criança sente o cheirinho do leite, ele tem o contato da linguinha com o mamilo, o primeiro estímulo, e eles instintivamente eles já vão procurando, vão pegando, e essa primeira pega da boquinha do bebê com o mamilo, ela é muito importante, até para diminuir alguns vícios depois, né? A Sara, a Paulinha, as doulas sabem bem disso, elas acompanham muito, e elas têm um grande trabalho, eu digo nessa fase também de pós-parto, de lactação, porque é uma fase que a gente acaba não se preparando tanto, né? Nós, às vezes, no pré-natal, a gente acaba esquecendo um pouco de frisar um pouco mais, preparo da mama, a importância da lactação, dos cuidados no pós-parto, e é onde eu vejo que as mães e os casais têm muito trabalho, passam muito trabalho em casa, porque lá na maternidade eles têm ajuda, né, do pessoal da enfermagem, doula, pediatra também, mas em casa geralmente são só os dois, e aí eles ficam muito perdidos assim, né, nesse período. Qualquer alteraçãozinha do bebê ali se perde muito. Isso afeta emocionalmente o casal, pode afetar inclusive a descida do leite, que o leite desce entre o terceiro, quinto dia, então o primeiro dia é um colostrinho, pouca quantidade, segundo um pouquinho mais, e vai aumentando, mas às vezes os casais têm muita dificuldade nesse período, assim, que a gente vê. E a importância, né, desse acompanhamento no pós, consultar sobre a lactação, a visita em casa, no pós, é uma coisa importantíssima. Para todo casal, quem tem condições, no caso, né, seria, olha, a gente vai ter alguém nos apoiando em casa depois para promover uma boa pega, uma boa adaptação desse bebê à mama, né? Agora, falando um pouquinho sobre quando o parto ele não dá certo, né? Por algum motivo, no caso, que pode ser fetal ou um motivo materno, eventualmente teve que ser indicada uma cesárea. E aí existem vários casos, né? A gente vai ver depois quais indicações, assim, no caso, que podem indicar ali uma intervenção. Então, cesariana após entrar em trabalho de parto. Benefícios e diferenças no corpo por ter vivido algumas horas de trabalho de parto. O que isso quer dizer? A mãe entrou em trabalho de parto, né? Vai ficar algumas horas em trabalho de parto, não vamos dizer quantas horas, mas por algum motivo foi indicada cesárea. Essas horas que ela entrou em trabalho de parto, ela produziu ocitocina, dopamina, endorfina, prolactina, quer dizer, tudo isso, todos esses hormônios, eles são importantes.
porque o organismo está se preparando para a dor, né? Você está em trabalho de parto, você tem dor, e é uma dor forte, né? Quem já pariu já sabe que é uma dor forte, é uma dor que de 0 a 10 ela é 12, né? Ela é muito forte. Então, o teu organismo ele se prepara para a dor. Bom, não deu o parto, virou cesárea, foi indicado cesárea, mas todas essas substâncias que foram produzidas, elas ajudam muito no pós também, na recuperação da mãe, porque a gente sabe que uma cesárea dói, você vai usar bastante medicação, mas se o corpo também se preparou para uma agressão, né, cirúrgica, a recuperação da mãe é melhor. E para o bebê também, toda a parte pulmonar, a compressão cefálica que a criança teve ali, isso ajuda a desencadear a produção de vários hormônios também, surfactante pulmonar. Quer dizer, então a criança e a mãe sempre vão ser beneficiadas. Tá? Então, por isso que vale a pena tentar o parto. Se foi um evento natural, foi tudo bem, ótimo, né? Não deu por algum motivo, ela também ela tem vantagem sobre aquela mãe que foi marcar sua cesárea, que foi sem dor nenhuma para o hospital, o corpo não estava preparado e ela sofre aquela agressão, né, de anestesia e do corte, dos pontos, e o organismo não estava preparado. Então, com isso, ela acaba sofrendo um pouco mais no pós-operatório, recuperação mais demorada também. E o bebê, em alguns casos, dependendo da idade gestacional, pode ter problemas. Existe um índice muito maior, no caso, em estatística, de bebês que nascem de cesáreas eletivas com problemas respiratórios, né? Taquipneia transitória do recém-nascido, e tem a ver só com que o bebê não estava bem preparado para nascer naquele dia. Hoje, então, a FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela recomenda que você não faça cesárea antes de 39 semanas. O ideal sempre é 39 para frente. 39,5, de preferência 40 semanas, ou de preferência deixar a mãe entrar em trabalho de parto e depois ver o que acontece. Mesmo em bebês pélvicos, né? O bebê está sentado, está transverso, está córnico, ela não precisa marcar uma cesárea, ela pode também esperar ter contrações, mesmo ela sabendo que vai ser cesárea, porque o bebê está numa posição transversa, mas ela pode também esperar ter contrações, ou romper sua bolsa, né? Entrar em trabalho de parto, vai para a maternidade, chega lá, faz sua cesárea. Já tem benefício para ela e para o bebê também. Aqui os benefícios para o bebê, então, saúde emocional e fisiológica, da parte pulmonar principalmente. Né? Aqui uma pergunta, será que os riscos são menores para a mulher por ter entrado em trabalho de parto? Realmente é menor. Né? Porque, primeiro, que o bebê escolheu o dia que vai nascer. Segundo, que tem toda essa fisiologia agindo, no caso, toda a parte hormonal, emocional, psicológica, né? Claro que nem todo mundo, a gente tem pacientes que não aceitam isso, né? Elas querem marcar essa cesárea, a gente explica todos esses benefícios. Algumas não tem jeito, elas já vêm com essa ideia pré-definida, não, vai ser cesárea, porque às vezes por mitos familiares, a minha mãe foi assim, minha irmã, papapá, e no fim a gente tem que respeitar a mulher e o casal. Primeiro expõe riscos e benefícios, mas a decisão sobre o corpo é da mulher, no caso, né? Próximo aqui. Aqui alguns detalhes sobre a diferença na assistência e nos cuidados, né, que transforma a experiência do parto. A Sara comentou antes também sobre acho que informação sempre é importante, então as aulas, os cursos, o preparo físico, emocional, quer dizer, você está recebendo muita informação. E a informação é que modifica o nascimento também, né? Então, a verticalidade, a mulher, ela tem que saber escolher a melhor posição que ela quer parir, ela pode decidir isso tudo no dia. Ninguém escolhe, na verdade, eu vou parir no banquinho, vou parir na banheira, na cama, de pé, de quatro. Na verdade, isso aí, a decisão, ela vai sofrer essa experiência no dia do trabalho de parto. Algumas gestantes nossas queriam ganhar na água. Então, tá, vamos na banheira. Entra na banheira, fica ali meia hora, não se sente bem. Não gostei, não quero, vou sair. No banquinho, daqui a pouco, fica um pouco no banco, olha, não me sinto bem, desconfortável, vou de pé. Vou ficar de quatro, vou para a cama. Então, o pessoal da equipe vai concordar que a gente tem posições assim que a gente nem imaginava que a gestante iria parir,
né? Até para nós diferente, né? E acontece que no dia foi a posição que ela se sentiu melhor. E a gente respeita, vai acompanhando e nasce, no caso, né? No banheiro, de cócoras, de quatro, de lado, com apoio, alguém segurando a perna para cima, outra perna para baixo, né? Então, assim, tem várias posições que a gente até olha um para o outro depois, será que vai dar certo? E dá, né? Porque ela se sente bem assim. E a maneira, então, a posição, a paciente, a gestante vai escolher no dia. E as posições mais tradicionais, né, da mesa ginecológica, na posição horizontal, cada vez se usa menos. Se usa ainda, em alguns casos, porque as mesas também, hoje tem mesas elétricas, que elas levantam a cabeceira e deixam você numa posição também semi-vertical, tá? Parecido com um banquinho. Mas a gente sabe que não é o ideal. Ficar com a perna presa, amarrada, uma perneira, não é incompatível, né? Mas ainda bem que tem várias opções que ela pode escolher no dia, no caso. Próximo, sabe? Vamos ver aqui, então. O parto normal com assistência humanizada. Então, o objetivo é promover a ação dos hormônios em todas as fases do trabalho de parto, primeira hora. Então, justamente falando um pouco do parto e também do pós-parto. Quer dizer, se uma mãe desencadeou o trabalho de parto, produziu toda os seus hormônios, e um deles é a prolactina também, no parto, na primeira hora pós-parto, a chance do bebê ter uma boa pega, do leite descer mais rápido, e também a diminuição do sangramento uterino, da hemorragia pós-parto. Porque a mãe que produz bastante ocitocina, ela faz com que o útero se contraia, não só durante o trabalho de parto, mas no pós-parto também. E no pós-parto, logo após a dequitação, a saída da placenta, é importante que esse útero se contraia, que ele fique bem contraidinho, vai formar um coágulo dentro dele, e esse coágulo vai inibir a saída de mais sangue, no caso, e a promoção de hemorragia. Algumas vezes nós fazemos também um complemento com ocitocina no pós-parto, isso é muito comum nos hospitais, fazer uma injeçãozinha intramuscular no bumbum ou na coxa de ocitocina. Porque aí você dá um reforço de ocitocina para evitar a hemorragia, ou seja, a hipotonia uterina materna. Então, isso eventualmente se faz como rotina. Eu diria que é um benefício para a mãe, porque às vezes a hemorragia não dá na hora, mas pode dar algumas horas depois. Aí o médico foi embora, a equipe já está em casa, né, 3, 4, 5 horas depois, e essa mãe está na maternidade e de repente pode vir a ter alguma hemorragia, um sangramento muito acentuado. Então, essa injeçãozinha, porque a gente pensa assim, vamos raciocinar, bom, a mãe já está cheia de ocitocina, vou dar mais ocitocina para ela, mas essa ocitocina, ela é de ação lenta, ela não vai fazer um efeito assim na hora, de ação lenta para mais tarde, para evitar que o útero, de repente, amoleça, que aquele coágulo desça, e daqui a pouco ela começa a ter um sangramento acentuado. Então, se usa bastante frequência, no caso, essa medicação. Não é obrigatória, mas às vezes a gente vê que um útero muito grande, um trabalho de parto às vezes muito prolongado, que pode levar a uma certa exaustão uterina, esse útero pode ter dificuldade de se contrair no pós-parto. E aí, nesses casos, nós recomendamos fazer uma ocitocina intramuscular, uma injeçãozinha, sem problema, não prejudica a mãe nem bebê, é só pela segurança também, né? Bom, aqui os movimentos da pelve, a gente usa muito no trabalho de parto, então também a bola, o casal às vezes dançar, né? Você toca uma musiquinha e o casal, vamos dançar um pouquinho, o banho mono, dança, bola, mudar a posição, tudo isso para ajudar nessa movimentação do quadril para favorecer o encaixe fetal. Tá? Isso se faz quase que de rotina praticamente, né? Em casa e na maternidade. Então, o trabalho de parto começa em casa, depois lá na maternidade para poder complementar a dilatação, a conduta é a mesma, não muda nada. Tá? Aguardar o tempo de cada mulher na dilatação do colo e na descida de cada bebê, sempre monitorado com segurança. Né? Ali no trabalho de parto, por exemplo, não empurrar com força. Quando a gente orienta uma mãe a fazer força, quando o bebê já está coroando, ou seja, apareceu a coroa do bebê na vulva, os lábios já estão dilatados, então a mãe aproveita para fazer uma força para ajudar, mas essa força é só na hora que ela tem vontade, é só na hora da contração.
Ela não pode fazer força fora da contração. Ela tem que aproveitar, ajudar. Se ela quiser ajudar o útero, ela tem que ajudar na hora que o útero se contrai. Não é fora da contração, né? Então, ela tem que aprender a reconhecer o chamado puxo. E, na verdade, você tem uma vontade que ela é involuntária. Você quase que se obriga a fazer força, mesmo que não queira. É interessante pela própria distensão da musculatura, você tem aquela vontade de fazer força, assim, quase que reflexo, né? Enquanto isso, a gente costuma fazer uma massagem no períneo também. Jogamos vaselina na região da cabecinha do bebê, da vulva, e se faz uma massagem com o dedo, dois dedos, forçando um pouquinho o períneo para baixo em direção ao ânus. Isso ajuda a relaxar um pouco mais a musculatura para favorecer a saída do bebê. Episiotomia praticamente não se usa, a não ser em raras exceções, né? Então, essa massagem perineal, ela pode ajudar bastante também. Próximo. O bebê pode nascer devagarinho, como a Sara falou, pode e deve, né? O bebê, no seu tempo, ali na posição, no caso, às vezes sai a cabecinha e a cabeça fica parada ali. E aí todo mundo fica apavorado, meu Deus, agora a cabeça está ali e não veio ainda o ombrinho, não saiu o ombro, o bebê está ali, né? Quer dizer, nasceu a cabeça, passou aquela contração. Aí a gente tem que esperar uma outra contração, aí a mãe vai fazer aquela forcinha para ajudar a expulsão, a saída do ombrinho, a rotação. Alguns bebês já vem quase tudo junto, né? Já vem a cabeça e já vem o ombro, mas outros não. Desculpa. Outros, sai a cabeça e fica ali. Né? E aí o pediatra ali, de olho, todo mundo olhando, meio assustado, e agora a cabeça não vem. Espera. Ele está ligado, o bebê está ligado com o cordão à placenta, então ele está recebendo oxigênio. Né? Então, não é que saiu a cabeça que a criança já tem que chorar, tem que, né, respirar na hora ali, não. Está ligado ainda à placenta. Então, tudo no seu tempo. Né? E como nascesse na água, nasceu embaixo da água, né, na banheirinha ali, também não precisa pegar a criança e já levantar para cima rapidinho para respirar, porque ele está ligado no cordão. Né? Se a criança fizer movimento, a gente fica observando, eles ficam nadando, flutuando um pouquinho, e a gente observa. Se o bebê fizer movimento que vai chorar, que vai respirar, aí sim a gente, para não aspirar a água, né? Aí você pega e levanta o bebê. Ele está ligado no cordão, está recebendo oxigênio, entrega para a mãe, né? A mãe abraça no seu colo, né? Bom, aí depois que a criança nasce, aí vem depois a chamada dectação, que é a placenta, que pode ter vários tipos de saída, umas mais rápidas, outras mais demoradas, 20 minutos, 30 minutos, 40, uma hora e meia, 2 horas, então isso é muito variável. Então, é a chamada dequitação. A placenta nasce, o útero continua se contraindo, então a placenta nasce com cólica. Algumas mães continuam tendo umas cólicas mais suaves, né, do trabalho de parto, mas continua sentindo um pouco de cólica, que é justamente o útero tentando descolar ou expulsar essa placenta. Mas aí já é bem mais tranquilo, né? A gente não precisa puxar a placenta, ela pode vir naturalmente, às vezes uma leve massagem ou uma tração bem suave do cordão umbilical também pode ajudar. Não se deve puxar bruscamente, que pode até romper o cordão. E aí já se torna um problema, né? E o bebê, contato pele a pele, na primeira hora do nascimento, a golden é importante, no caso, esse contato. E vai para onde? Os procedimentos com o recém-nascido após os primeiros contatos com a mãe ou no colo junto com a mãe. Então, hoje, os pediatras, antigamente mostravam ali para a mãe, o bebê apresentava para a mãe, já está tudo bem, já vou levar para fazer o procedimento, pesar e fazer vacina, colírio, aspiração. Hoje, graças a Deus, o pessoal já está bem mais tranquilo, então eles deixam mais tempo, os bebês com a mãe, com o casal, né, com o pai. Não tem que sair correndo para pesar, o peso não é tão importante assim, né? As medidas não é importante. A única condição do bebê não ficar ali com a mãe muito tempo é se a criança não nascer muito bem realmente, né? Nasceu com apigar muito baixo, está muito roxinho, está com dificuldade respiratória, alguma bradicardia, está muito hipotônico, aspirou alguma secreção, o pediatra vai ter que fazer os procedimentos, claro, né? Que são feitos geralmente na mesma sala do nascimento também. E logo que o bebê estiver já melhor, já volta para a mãe também, tá? Isso tanto no parto normal quanto numa cesárea. Ter o contato pele a pele é importante sempre, né?
aqui, né, os bebês, né, nós bebês humanos somos todos mamíferos, e muito mamíferos, né? Então é importante. Nasceu, o bebê parece que já nasce com fome, já quer mamar, já tá, eles têm uma reserva, mas eles não sabem, né, que eles têm uma reserva no fígado. Então, a barriguinha dos bebezinhos, o fígado, quando a gente mede no ultrassom, o abdômen, o fígado, ele toma uma grande parte do abdômen fetal. Então, um fígado que ele está, eu diria que é um fígado gorduroso, né? Ele tem bastante glicogênio, bastante reserva. E se a criança não conseguir amamentar, e essa mãe não tem leite, eles têm uma reserva. Eles transformam glicogênio em glicose. E por isso eles têm uma certa energia, no caso, para sobreviver alguns dias também. Mas instintivamente eles querem mamar, né? Então, por isso que é importante esse contato, sentir o cheirinho, saber que está em local seguro, está com a mãe também, né? Isso é importante. Aqui uma fotinho de um pós-parto também, uma equipe grande aí, né? Pediatra, pai, a mãe, doula, obstetra, enfermeira obstetra. Aí tem uma equipe completa, a irmã dela também. Aqui um bebê que nasceu e, na verdade, a placenta saiu, mas não foi cortado o cordão. Então, esse nascimento, ele funciona assim, o bebê nasce, você não liga o cordão, espera-se sair a placenta, o cordão ele para de bater, de pulsar espontaneamente, ele vai ficando pálido, depois ele forma pequenos trombos, né? Ele forma tipo um trombinho dentro ali, e o próprio trombo é o que liga o cordão, ou seja, não deixa mais o sangue passar da placenta do bebê e nem do bebê para a placenta, né? E alguns que teve origem na Índia, esse tipo de nascimento, de manter a placenta por mais tempo, até o cordão cair naturalmente. Então, você envolve a placenta, pega uma fralda, coloca a placenta em cima e coloca sal grosso, coloca orégano, folhas verdes, alguma coisa que para não cheirar essa placenta, ela vai necrosar, vai apodrecer depois. Amarra bem numa fralda e a mãe carrega junto com o bebê, né? Põe na bolsa, o bebê aqui e a placenta na bolsa, né? E vai passear no shopping, sem problema. Bom, e esse umbigo ele vai cair ali também com 7, com 8, com 9 dias, vai acabar caindo. E tem uma história engraçada que a paciente ela foi fazer a consulta com o pediatra, eu acho que com 7, 8, 10 dias, não lembro, e foi com a placenta junto na bolsa, né? E ela com medo que o pediatra tinha sido um parto domiciliar, e ela com medo que o pediatra desse uma dura nela, né? Mas como é que tá esse negócio? E aí na sala de espera, o umbigo caiu. Aí ela pegou o resto do umbigo, botou dentro da bolsa, foi chamada na consulta, né? Aí o pediatra examinou o bebê, aí olhou o umbiguinho, nossa, que umbigo bonito, tá bem tratado, né? Tá lindo o umbigo. E ela não falou nada para ele que tinha caído na sala de espera, né? Então, cada um, no dia que tem com a sua crença, com o seu aspecto emocional, né? Você pode levar a placenta para casa, pode plantar uma árvore, né, Sara? Também, fazer as cápsulas, né, Paulinha, ali, de placenta, nossa doa placenteira. E, então, assim, tem muito umbigo, você não precisa cortar o umbigo, o bebê nasceu já tem que cortar o umbigo, não precisa, espera pelo menos assim, 1 a 3 minutos, é o mínimo que você pode esperar, controlando um pouco a pulsação, e aí, a maioria das vezes, o pai acaba cortando, ou se o pai não quiser, a mãe pode cortar também, seccionar o cordãozinho ali. Dependendo da posição do bebê, aliás, da posição do parto, a mãe pariu, por exemplo, no banquinho. Então, e aí nasceu o bebê, ela vai pegar no colo o bebê. E a placenta está dentro dela ainda, e a placenta daqui a pouco sai. Então, se a placenta sai, ela vai ficar numa posição assim, o bebê em cima, placenta embaixo. Já não está vindo mais sangue da placenta para cima, ao contrário. O bebê pode estar transfundindo o sangue para a placenta. Então, tem casos, porque a placenta às vezes sai muito rápido, e aí nós temos que ligar o cordão também com uma certa rapidez para evitar essa transfusão do bebê para a placenta. E agora, se eles estão no mesmo nível, assim, no caso, a mãe está deitada, por exemplo, está com a placenta e ela está no mesmo nível. Aí isso não vai acontecer nenhuma transfusão ali, efeito placentário, no caso, né? Alguns cuidados, assim, só de rotina que a gente tem que estar de olho para a segurança materno-fetal também, né? Próximo, sim. Como é que está o nosso tempo aí, gente? Já acabou?
Acho que a gente não, acho que não falamos ainda alguma coisinha, Sara, sobre também bom, da cesariana intraparto, né? A cesárea pode ser uma cesárea humanizada também, ou seja, o pai pode cortar o cordão, o bebê ele vem para a mãe também, vem para o peito, você pode escutar uma musiquinha, pode tirar foto, pode ter uma luz baixa, pode ter um ar, temperatura ambiente. Quer dizer, então, assim, a gente procura fazer, quando vira uma cesárea, mas manter, inclusive, o plano de parto desse casal. Né? Porque o plano de parto, ele contempla sempre o parto, e o plano A, e tem o plano B, que é a cesárea. E ali vai ter também o que a mãe gostaria que fosse feito, no caso de indicação de cesárea. Então, seria quase igual ao parto. Ah, doutor, eu queria que o meu marido cortasse cordão. Beleza. Eu queria meu bebê comigo no colo, logo possível. Beleza, não tem problema. Aí eu queria ouvir uma música, botar uma playlist lá que eu gosto, tranquilo. Né? Quer dizer, eu queria que não tivesse, sei lá, gente gritando na sala, falando de futebol, falando de política, beleza. Né? Acho que não deve mesmo. Embora, às vezes, tenha um auxiliar ou tenha alguém que tá circulando ali que falam as coisas que não deveriam falar na hora do nascimento. Né? Isso, infelizmente, a gente está num hospital, várias equipes, vários horários, uns mais humanizados ou mais educados até. Né? Às vezes, o próprio colega que está auxiliando a gente numa cesárea, por exemplo, o cara quer falar de futebol, falar de política, da guerra na Rússia com a Ucrânia, não sei o que lá, e a gente ali, né? E a mãe tentando se concentrar, quietinha, ali, ouviu o chorinho do bebê, a respiração, tirar uma fotinho. Então, às vezes, tem gente que não tem simancol, né? Não se tocam. E aí fica chato para a gente, como colega, dizer para outro colega, não, vamos falar isso aí, não aguenta filho, vamos falar depois, né? Então, essas coisas a gente enfrenta nos hospitais, barulho, né? Infelizmente, né? A gente precisa de uma estrutura, né? Para fazer o nascimento, e nem todos são humanizados ou assim focados para parto, né? São hospitais gerais, às vezes que tem cirurgias, que tem cirurgia geral, então é meio complicado em alguns casos.